Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente mais esse dia. Glória a Deus por tudo que o nosso Deus faz por cada um de nós, né? Temos que estar sempre felizes, pois esse Deus maravilhoso, né, é Ele quem nos dá a vida, quem nos dá a força para lutar, né? Sem Deus nada somos. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando da importância, né, de nós sempre adorarmos ao nosso Deus, né? Muitas pessoas adoram a outras coisas, adoram imagens, né, adoram a qualquer outra coisa, mas não pode se esquecer, né, que a Bíblia fala para a gente que temos que amar a Deus acima de todas as coisas, né? Deus é quem é o nosso Criador, né? Nós somos filho dele, nosso Senhor Jesus é quem se entregou na cruz por amor a cada um de nós, então nós temos que entender isso, né? Que a Bíblia condena que a gente idolatra pessoas, imagens, qualquer coisa. E essa é a palavra de Deus, né? A gente não está aqui para falar de religiões, mas sim da palavra do nosso Deus, da palavra do nosso Senhor Jesus, que é a que tem que ser pregada em todos os cantos da terra, né? Para que chegue o dia do nosso Senhor Jesus vir. E eu quero começar aqui com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. E peço que o Senhor possa estar abençoando cada um que vai ouvir essas mensagens, Senhor. Os dê entendimento e que possamos estar lendo, Senhor, essa palavra e que o Seu Espírito Santo fale em cada coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo. Esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Todos os dias tem uma nova mensagem aqui. Às 5 horas da manhã, a gente faz uma reflexão na palavra, pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento e que possamos sempre estar passando ela para frente, porque essa é a nossa missão, né? Não é apenas aprender, mas sim também falar, né, do Evangelho de Cristo, que é esse que cura, né, esse daí que salva. Eu quero estar lendo uma passagem que encontra-se em Salmos, capítulo 135. Eu vou estar lendo do versículo 15 ao 21. Diz assim, ó: Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum na sua boca. Semelhante a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam nele. Casa de Israel, bendizei ao Senhor; casa de Arão, bendizei ao Senhor; casa de Davi, bendizei ao Senhor; vós os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja desde Sião o Senhor, que habita em Jerusalém, louvai ao Senhor. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra que começa dizendo, né, que os deuses de alguns povos são feitos, né, ali de obra das mãos dos homens, né? O próprio homem constrói o Deus dele, né? E a Bíblia não nos recomenda isso, né? A palavra de Deus foi deixada aqui para que a gente seguisse, para que nós temos que entender que nosso Deus é espírito. Nós devemos o adorar em espírito e em verdade. Nós não podemos fazer nenhum tipo de imagem dizendo que é o nosso Deus e nos curvarmos diante daquilo ali. Por quê? Isso gera grandes problemas. Nosso, a humanidade ela vem tendo muitos problemas. Um dos motivos é a idolatria, porque a Bíblia nos mostra que quando uma pessoa adora, né, uma imagem, adora alguma coisa falando que aquilo ali é Deus e se esquece do Deus Todo-Poderoso, que vem sobre ela problemas. Tem um versículo até que aqui que me chamou muita atenção, que é o versículo 18. É Salmos 135, versículo 18. Olha o que diz: semelhantes a ele se tornem os que fazem e todos os que confiam nele. Olha bem, esse é o versículo que está falando para que aquelas pessoas que fazem, né, esses deuses de madeira, esses deuses que têm boca e não fala, ouvido e não ouve, né, que as pessoas que fazem, as que confiam, se tornem igual a eles. Isso aqui é muito sério, amor. Isso aqui é uma coisa que no mundo espiritual dá entendimento por que nós estamos vivendo num país tão complicado, né? Por que você olha, né, a juventude não ouvindo os pais, por que a juventude
não ouve as leis, por que que a humanidade não ouve? Mas pode estar ligado a isso aqui. Olha bem, vamos estar lendo de novo do 15 ao 18, né? Entendendo, olha bem, os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvido, mas não ouvem, nem há respiro algum na sua boca. Olha o 18 que diz: semelhantes a eles se tornem os que os fazem e todos os que confiam nele. Então, essa palavra aqui é a palavra do nosso Deus dizendo, né, que como aquelas obras que são feitas, né, e as pessoas se curvam diante daquilo ali, que tem boca e não fala, ouvido e não ouvem, e não sai som de sua boca, que as pessoas que fazem e que confiam sejam semelhantes. Isso aqui é muito grave, né? Quando a gente pede entendimento ao Espírito Santo, você começa a entender o perigo da idolatria. Isso aqui está querendo dizer nada mais assim. Ó. Eu pego ali, faço algo e digo que aquilo ali é meu Deus. Se esqueço do meu Deus, que é o Todo-Poderoso, né? Coloco aquilo ali como Deus. Me curvo diante daquilo ali. Aí o que que acontece? Começa a vir sobre a humanidade, principalmente sobre os meus filhos, problemas, né? Deles não ouvirem os pais, né? É uma nação que não ouve as leis, mas por quê? A palavra do Senhor diz, né, que ele visitará a iniquidade dos pais nos filhos, podendo ir da terceira ou quarta geração. O que que nos mostra isso daí? Eu adoro imagem, né? Eu adoro aquilo ali, então eu trago uma maldição sobre a minha vida, né? Olha o perigo. E automaticamente essa maldição ela vai ser visitada nos meus filhos, filho, neto, se não for quebrado, isso daí pode visitar até a terceira, quarta geração. E aí o que que acontece? Eu tenho filho que eu falo com ele e ele não me ouve, né? Ele anda num caminho todo torto até morrer, né? Eu falo ali, as leis estão mostrando para a humanidade, não faça isso, e ele continua fazendo, né? Então você observa, os pais falam com os filhos, é como se não estivesse falando. Por quê? No mundo espiritual, isso aqui, né, tem uma verdade, né? Quando o nosso Deus fala, semelhante a eles se tornem, né, todos que confiam e todos que fazem. Então, as pessoas que fazem e que confiam vão ter problema com isso daí, né? Vão ter, às vezes, virar nos filhos, filhos que não querem ouvir os pais, grandes problemas, porque se não obedecem ao Deus Todo-Poderoso e querem criar Deus, vem sobre aquelas famílias ali problemas, sim. E aí é onde os pais olham e falam: meu filho não me ouve, tenho muitos problemas. Isso pode estar relacionado à idolatria, sim. Se nós olharmos, infelizmente, nós somos um país muito idólatra, né? Não é só a imagem, não. Quantas das vezes, até na política mesmo, nego exalta político aí como se esses homens fossem deuses. E isso daí, o nosso Deus não se agrada disso, não. Tem gente que acha que a idolatria é apenas você pegar ali um santo, alguma coisa, e idolatrar aquilo ali. Não. Temos que ter cuidado com o celular, temos que ter cuidado com a televisão, temos que ter cuidado até com pessoas. Quantas pessoas que falam, né? Ah, se o pastor não for na igreja, eu não vou, né? Porque sem ele lá não tem graça. Não é assim que funciona, não. Nós vamos à igreja pelo nosso Deus, pelo Todo-Poderoso. O pastor né, ele quem vai dar direção ali, sim, mas nós temos que entender que Deus está acima de todo mundo, né? Deus é soberano. É esse daí que nós devemos estar seguindo. E aí, né, tem uma parte aqui que é a maravilhosa, que é para nós que somos servos do Senhor e que não temos ídolos, né? Nada de idolatria aqui na terra. Que aí diz, ó, a partir do 19: Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja desde Sião o Senhor que habita em Jerusalém, louvai ao Senhor. Então, amados, nós que somos de Cristo, temos que bendizer o Senhor, temos que louvar o Senhor, engrandecer o nome do nosso Deus, termos muito cuidado com idolatria. É o que eu já falei, idolatria não é só você fazer uma imagem ali, mas para os nossos tempos hoje, você tem que ter cuidado até com a televisão, né? Quantas pessoas que estão agarradas aí com novelas, não, aquele cantor é maravilhoso, aquele ator é maravilhoso,
Hoje tem culto, eu nem vou porque é o último capítulo. Cuidado com isso, né? O nosso Deus pode olhar isso como você está idolatrando alguma coisa e a gente ter grandes problemas, né? Nós que estamos em Cristo temos que entender que o nosso Deus está acima de todas as coisas. Ele é soberano, ele é um Deus que perdoa, né? Muitos de nós que ouvimos a palavra hoje já idolatramos, já fizemos coisas que não agradavam a Deus, mas graças a Deus hoje, né, nós conhecemos a verdade e não fazemos mais isso, porque a Bíblia condena a idolatria e diz que teríamos problema com isso, né? Quem não confiar no que eu estou falando, busque na Bíblia, né? Nós temos o Google aí que te ajuda muito, tem como você simplificar, é só ir lá e colocar assim, texto da Bíblia que condena a idolatria, e aí verão que eu não estou falando nada de mim, mas que eu estou falando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe cada um que ouve essas mensagens, que nós venhamos sempre entender a importância de bem dizer somente o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, né, que vem em fórmula de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Esses são os únicos que nós adoramos e amamos, né, de seres espirituais. Aqui na terra nós amamos nossos irmãos, sim, mas nunca colocando eles acima de Deus e jamais se curvando para qualquer coisa aqui na terra. Não podemos, né, diante de imagem de ninguém, diante de político, diante de nada. Nós só se curvamos, só dobramos o nosso joelho diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus os abençoe. Vou deixar uma oração aqui final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos dá entendimento da importância de nós focarmos em Ti, tendo entendimento que toda honra e glória deve ser dada ao Seu nome, todo louvor é para Ti. Jamais podemos, Senhor, idolatrar qualquer coisa aqui na terra, pois não são deuses, né, e não podem ser colocados acima de Ti, jamais podemos nos curvar diante dessas coisas. Abençoe cada um que ouve essas mensagens, que o Senhor os dê entendimento, os guarde e os proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, amado. Essa é a mensagem de hoje.